O Mito, Os Bastidores do Alvorada e o Mito 2, O Inimigo Agora é Outro. Finalmente é lançado o livro Mito 3, Temos um Presidente Motoqueiro. O livro Mito 3 relata o período de agosto de 2021 a março de 2022 do governo Jair Bolsonaro. E sobre esse assunto a gente conversa com o colega, jornalista, escritor e oficial da reserva da Aeronáutica, Emílio Kerber. Emílio, muito bom tê-lo aqui conosco. Quero agradecer a disponibilidade de falar com a gente, de falar sobre o seu novo livro lançado, né, o Mito 3, Temos um Presidente Motoqueiro. E eu queria começar falando justamente sobre a motivação desse livro, né? O título já é instigante, né? Lembra aí, já faz alusão às motociatas, né? Do presidente Jair Bolsonaro. Como é que você trabalha essa sequência de biografias e sobre o presidente, e agora destacando, né, esse lado motoqueiro do presidente da República também. Muito bom tê-lo aqui conosco. A gente deseja um ótimo dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, amigos de Feira de Santana. Bom dia, amigos da Bahia, né? Lembrando que eu já morei na Bahia, em Salvador, por 7 anos. Tenho Salvador e a Bahia no coração. E agora estamos lançando o Mito 3. Temos um presidente motoqueiro que retrata o final da pandemia e o período da conclusão daquela CPI do circo, e que o ex-presidente daquela CPI, o Omar Aziz, ele tentou imputar um crime ao presidente. Ele ficou buscando ao vivo ali alguma palavra, e aí ele falou: temos um presidente que é motoqueiro, como se isso fosse um crime, né? E aí por isso que está entre aspas no título, né? Temos um presidente motoqueiro. E também este livro ele retrata o jogo do tabuleiro político até o final da janela partidária, que aconteceu ali no dia 31 de março. Né? E, logicamente, ele tenta explicar o fenômeno das motociatas que surgiram desde o Dia das Mães de 2021. Então, a gente já tem mais de um ano aí de motociatas, que foi um fenômeno que surgiu de forma espontânea, e aí tomou conta do Brasil. Onde o presidente Bolsonaro vai, ele é recebido por meio de motociatas, né? Então, nós tivemos aí no final de semana motociatas recebendo o presidente Bolsonaro, porque ele estava pelo Nordeste, depois ele estava em Santa Catarina, no sábado, e todas as motociatas têm arrastado muita gente, né? Isso para o terror dos opositores do presidente Bolsonaro. Pois é, e o presidente vai estar aqui na Bahia esta semana, inclusive a gente conversava, né, com a produção aqui pela manhã, logo cedo, sexta e sábado, com a previsão de passar inclusive aqui por Feira de Santana. Não sabemos se vai ter motociata, mas fato é que ele vai estar aqui na Bahia. Bom, e dentro desse trabalho que você vem de fato acompanhando, né, os passos do presidente no sentido de biografar mesmo, né, o que tem acontecido, você conseguiu identificar qual foi o ponto de partida dessa questão das motociatas? Você falou aí do Dia das Mães de 2021, mas a motivação inicial, o presidente, a gente tem de fato um presidente motoqueiro, é algo que já faz parte da vida do Jair Bolsonaro, foi algo que surgiu assim agora? Não, o presidente desde muito cedo, ele sempre teve moto, né? Então isso já faz parte da vida dele. E aí essa questão das motocicletas surgiu no Dia das Mães de 2021, quando o presidente, na live dele, falou: olha, pessoal de Brasília, no domingo eu vou fazer um passeio de moto aqui por Brasília. E aí esse passeio de moto, que era para ele esperava reunir em torno de 500 pessoas, reuniu na primeira motocicleta 5.000 pessoas. E aí ele resolveu fazer o mesmo evento no Rio de Janeiro, alguns dias depois, algumas semanas depois, e lá no Rio de Janeiro já se reuniram 40.000 motociclistas. E ninguém sabia ainda o nome motociata, falavam em passeio de moto com o presidente. Aí no dia 12 de junho de 2020, em São Paulo, o presidente fez uma motociata
Acelera para Cristo, e com certeza reuniu-se mais de 100 mil motociclistas, né? Tem gente que fala que reuniu 1 milhão. Eu estava lá em São Paulo naquele dia, acompanhando e fazendo a cobertura, né? Mas eu digo que com certeza 100 mil pessoas foram reunidas nesse passeio, nessa motociata de São Paulo. E aí outro fato que eu queria antecipar aqui para vocês é que agora o livro O Mito é um best-seller. Nós ultrapassamos a barreira de 10 mil exemplares vendidos no Brasil, agora no mês de julho. Então, em termos de programa, é a primeira vez que eu falo que o livro virou um best-seller. O livro Mito 1. E o Mito 2, ele já tem 5 mil exemplares, ele foi lançado em setembro de 2021 e também está no mesmo caminho, né? Vamos lá. E, na verdade, Fernando, eles não são biografias, eles são uma espécie de diário do governo Bolsonaro relatando os fatos, né? Biografia seria mais se a gente ficasse se aprofundando apenas na história do presidente, mas a gente fala de praticamente todos os assuntos aí do governo Bolsonaro, e aí esses livros aqui, ao final do mandato do Bolsonaro, né, que eu estou escrevendo agora, O Mito 4, a reeleição, né, eu vou lançar em janeiro do ano que vem, eles são uma espécie de resumo histórico do governo Bolsonaro. E eles têm também diversos vídeos, né? Cada livro tem mais de 100 horas em vídeos, então eles são videolivros, né? Que você tem QR Code, e aí ele vai abrir um link de vídeo dos meus canais do YouTube. Bom, e nesse livro, no Mito 3, né, que é recém-lançado, o Mito 3 temos um presidente motoqueiro. O que é que você traz mais a respeito do governo Bolsonaro, né, dos atos de governo? Claro, você falou aí da CPI da Covid, né, desse episódio, também da questão das motocicletas. E o que mais você traz a respeito desse período do governo Bolsonaro? Agora tá me ouvindo, né? Sim, agora tá me sim. ouvindo? Tá. Bom, então, a movimentação do tabuleiro político, né, com o final da janela partidária, ou melhor, a abertura e encerramento da janela partidária também é retratado no livro, né? Os 3 partidos da base de apoio do Bolsonaro, eles receberam muitos deputados, principalmente com a migração dos deputados que estavam no antigo PSL, agora União Brasil, para o PL. Então, os 3 partidos da base de apoio do Bolsonaro, o PL, o PP e os Republicanos, hoje eles têm em torno de 170 deputados federais. Há 4 anos, o Bolsonaro estava migrando para o PSL, e aí o PSL estava chegando há 4 anos a 8 deputados federais, incluindo ele, o Eduardo Bolsonaro, o Major Olímpio, e aí é uma situação bem diferente de 4 anos atrás. Hoje o Bolsonaro já tem um ponto de partida forte, coisa que ele não tinha há 4 anos, e a expectativa é que essa base de apoio do Bolsonaro ela passe 200 deputados nesses 3 partidos. Esses 3 partidos devem passar de 200 deputados, mas contando ainda alguns outros partidos menores que fazem apoio ao Bolsonaro, né? Mas, por exemplo, o PRTB apoia, mas não tem nenhum deputado federal eleito. O PTB hoje está com 6 deputados federais, depois daquela cisão. Nós também falamos sobre isso no livro, aquela cisão, aquela ruptura que houve internamente dentro do PTB. Nós falamos bastante ali sobre o Roberto Jefferson, né, que acabou sendo preso nesse período do livro. Então, tem bastante coisa aí, bastante fato registrado. Bom, dois pontos que eu queria te questionar, né? Você que está mais acompanhando de fato mais de perto, né? Até para escrever o livro é preciso estar de fato acompanhando de perto o governo Bolsonaro. Uma questão é a proximidade dele com o chamado Centrão, né? Algo que em algum momento levantou alguma polêmica e tudo mais. E você fala aí desse movimento, né? De migração de deputados também.
Até aquela questão que a gente fala muito da própria governabilidade de um presidente, né? De ter um apoio para, de fato, conseguir aprovar na Câmara os seus atos de governo mesmo, né? Propostas de governo. Outra questão é do Braga Neto, né? Recém confirmado como o agora a gente está período de pré-candidaturas, né? De pré-candidato a vice nas eleições do Bolsonaro, né? Na tentativa de reeleição do Bolsonaro para a próxima eleição 2022. Queria que você falasse um pouco a respeito disso, né? O que é que você acompanhou da escolha do Braga Neto e da articulação nesse sentido e a própria proximidade com o Centrão, como é que você vê? Bom, primeiro vamos lá. Vamos começar então de trás para frente. O Bolsonaro ontem anunciou no programa 4x4, confirmou que o candidato a vice da chapa dele será o general Braga Neto. Mas no livro Mito 3, nós já adiantamos lá que naquela movimentação ali do tabuleiro político das janelas partidárias, quando o Braga Neto pediu afastamento do cargo de ministro da Defesa para se desincompatibilizar e poder concorrer às eleições, nós já adiantamos que ele seria o candidato a vice, mas porque o presidente Bolsonaro já havia falado, provavelmente o meu candidato a vice será um mineiro que estudou no Colégio Militar de Belo Horizonte, que é o Braga Neto, né? Então, é uma notícia que agora está sendo confirmada, ratificada, mas já se sabia. Depois começaram a ventilar o nome da Tereza Cristina para aproximar o Bolsonaro do eleitorado feminino, mas isso aí não passou de especulação. E em relação à proximidade do Bolsonaro com o Centrão, a Constituição de 88, ela é uma Constituição que adota o regime presidencialista por meio do plebiscito que foi realizado dia 21 de abril de 1988, porém, ela é uma Constituição focada no parlamentarismo. Então, ela é híbrida, ela não é nem presidencialista, nem parlamentarista. E isso faz com que nós tenhamos o que ficou conhecido como presidencialismo de coalizão, que é um presidencialismo onde nós temos a figura do presidente como chefe de Estado, chefe de governo, mas que depende de uma maioria no Congresso. Desculpa, meus amigos e Fernando. E aí, dependendo dessa maioria no Congresso, é inevitável para o presidente da República ter uma base de apoio sólida. Essa base de apoio, hoje, ela é uma base de apoio sólida. O presidente ele consegue aprovar, ele consegue facilmente hoje chegar a uma maioria simples na qualquer aprovação no Congresso, mas ele ainda precisa de mais para poder aprovar PECs. Pois ainda falando dessa questão, né, das próximas eleições e tudo mais, você que tem acompanhado os bastidores do Planalto, a gente ouve falar muita coisa e muita coisa surge também nos próprios colegas da imprensa, né? E a gente fica muito sem saber até que ponto algumas coisas são boatos ou não. É verdade que existe um clima de rivalidade entre os filhos do presidente com a gestão da campanha, contas nas redes sociais. Tem algum tipo de polêmica nesse sentido? Porque algo tem sido publicado nesse sentido, né? De que existe essa rivalidade entre os filhos do presidente na gestão da campanha e contas de rede social, que cada um puxa para um lado e que isso muitas vezes gera um conflito interno ali. Olha, em relação à campanha do presidente Bolsonaro, hoje são 3 pessoas que vão tomar conta das mídias sociais do presidente. São 2 marqueteiros indicados aí pelo PL, mais o Carlos Bolsonaro, né? Agora, eu não acredito muito em rixa, né? Os outros 2 filhos, eles não se envolvem diretamente na questão do marketing, né? O Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro. Mas é importante esse ponto que você falou, porque o Bolsonaro, ele é um fenômeno em termos de eleição política. E com a eleição do Bolsonaro, provou-se que é possível fazer uma campanha de forma diferente, sem gastos milionários. E além do Bolsonaro, eu comecei a estudar, nós temos outros candidatos que foram eleitos somente pelo uso, no Brasil inteiro, deputados estaduais, deputados federais, distritais, somente pelo uso de mídias sociais. Então, aquelas campanhas milionárias, se você não tem um nome
limpo, um nome aceitável, palatável para o eleitorado, você está jogando dinheiro no ralo. E aí surgem muitos candidatos que, usando as mídias sociais, conseguem se eleger. E aí, até aqui tem uma foto aqui do Bolsonaro. Ó. Aqui ele está sentado, a capa do Mito 1, e ele está segurando um celular, que foi a ferramenta que elegeu ele. E vocês devem lembrar que durante a eleição do Bolsonaro, durante o período eleitoral de 2018, ele fazia lives diretamente de casa, e o Carlos Bolsonaro fazia as transmissões, e com raquetão para matar mosquito, e também com jarro d'água, sem copo, e era uma coisa assim bem rudimentar. No segundo turno, o Bolsonaro foi para os estúdios lá da família do André Marinho, Paulo Marinho, e aí ele deu uma aprimorada. Mas até então era algo bem simples, do jeito que ele faz as lives hoje. As lives dele hoje são muito simples. Então, eu acredito que deve manter o jeito simples, com aprimoramento aí tecnológico e de equipamento, estúdios, né? Não vai ter briga lá do Carlos com a equipe, não. E a primeira-dama, qual o papel hoje da primeira-dama, de fato, seja na articulação política, seja no próprio governo Bolsonaro, né? Que tipo de papel ela exerce? Apenas o papel familiar de esposa, ou ela de alguma forma influencia nas decisões também, na sua opinião? Não, então, não, ela não influencia nas decisões, as decisões são todas do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, em relação a isso, ele é muito firme para tomada de decisão, né? Eu acho que muitas vezes ele até não aceita a assessoria que fala para ele, calma, não briga com os ministros da STF. Ele fala o que ele acha que tem que falar. Mas a primeira-dama, ela trabalhou junto com a Damares nesses 3 anos e meio aí da Damares à frente do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. E ela, lógico, a primeira-dama, ela não tem cargo, né? Mas ela fazia um trabalho lá, né? E é tradicional as primeiras damas, como a Ruth Cardoso, também fazia isso, trabalhos sociais. A única primeira dama que fugiu a isso foi a esposa do Lula, a dona Marisa, que não fazia trabalho social, né? E só ficou na figura de esposa realmente. Mas a primeira dama, ela é intérprete de Libras, né? E ela faz um trabalho muito bacana para a inclusão social de menos favorecidos, pessoas com doenças raras, autistas, surdos e mudos. Então, ela faz esse trabalho para a inclusão social. Então, é um trabalho relevante que só quem fez algo parecido com ela foi a primeira-dama, Ruth Cardoso, esposa do ex-presidente Fernando Henrique, né? Mas depois disso houve um lapso aí de programas de assistência a pessoas menos favorecidas por parte de primeiras damas, até porque também a Dilma era solteira, né? Estava solteira, não existia primeira dama no caso do período da Dilma. Bom, para a gente encerrar, quero até pedir licença para sair um pouquinho do assunto do livro, mas é porque o assunto que é o assunto do momento, né, que foi a prisão e posterior soltura do ex-ministro Milton Ribeiro. Queria ouvir sua avaliação a respeito de tudo isso que está acontecendo e das denúncias também de possível favorecimento, né, a ele, informações privilegiadas ou algo do tipo, nesse processo de prisão e soltura do Milton Ribeiro. Como é que isso tem reverberado em Brasília e de que forma que você está acompanhando todos esses acontecimentos? Bom, isso o próprio presidente ontem andou falando que ele acredita também na inocência do ministro, falou novamente isso ontem à noite, né? E a minha opinião, né? Nesses casos, quando envolve investigação, a gente tem que sempre ir com um pouquinho de calma no primeiro momento para esperar alguns indícios mais fortes dos fatos. Então, a mesma coisa a questão do aborto daquela menina de 11 anos na semana passada. Primeiro falaram que ela tinha sido estuprada, aí fizeram um aborto e tudo, e depois descobriram que, na verdade, ela tinha um namoro com um menino de 13 anos. Então, no primeiro momento chegou uma informação e depois essa informação foi
apurada, e é o mesmo caso aí do ministro Milton Ribeiro. O ministro, lógico, qualquer ministério com muito recurso, como o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, eles são muito cortejados, recebem muitas visitas e tal. Muitos pastores, segundo as investigações preliminares, batiam na porta lá pedindo favorecimento, mas não houve nada comprovado ainda em relação ao ministro Milton Ribeiro, falando em relação ao ministro. Então, eu acho ainda prematuro falar o que a gente acha sem ter ainda nada de prova concreta. Vamos aguardar, né? Eu também estou curioso aí para saber. Eu acho que se ele tiver que ser punido, ele vai ser punido. Mas o importante aqui, eu acho que é a postura do presidente Bolsonaro. Qualquer indício de corrupção, ele já afasta o ministro e já deixa ele lá para ele ficar se defendendo. Ao contrário de outro governo, que quando a pessoa estava cometendo crime, queriam nomeá-lo para ser ministro da Casa Civil, que era o caso do Lula, que tinha lá um documento do caso de um áudio famoso entre a Dilma e o Lula, falando do Bessias, que o Lula já podia ser nomeado a qualquer momento como ministro da Casa Civil. E aí o Sérgio Moro foi lá, estava grampeando o Lula, e jogou esse áudio no ventilador, e a população foi em peso aqui. Cerca de 50 mil pessoas foram para as ruas aqui no Distrito Federal no mesmo dia para protestar contra a nomeação do Lula. E aí acabou que não teve a nomeação do Lula e ele não foram privilegiados. É uma diferença de postura entre dois governos. O Bolsonaro, com indício de corrupção, afasta, e o governo do PT protege bandido e corrupto. Bom, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa, Emílio Kerber, parabenizar pelo lançamento do livro, Mito 3, temos um presidente motoqueiro, e dizer de fato, e iniciar a pergunta aí, inclusive para quem acompanha a gente pela rede social, pode ver a capa do livro, né? De uma motociata, inclusive, onde que se pode encontrar o livro, né? Tem meios online para fazer a aquisição dele, como é que quem está ouvindo a gente que quer comprar o livro pode proceder a partir de agora? Bom, o pessoal pode adquirir o livro pelo meu site, pela minha livraria virtual, www.livrariaconservadora.com.br. E lembrando também que eu vou terminar aqui depois e vou fazer meu programa no canal Os Bastidores de Brasília. Tem muita gente da Bahia que acompanha, né? E é logo depois do teu programa, não vai interferir na tua audiência. Maravilha, um abraço, viu? Emílio Kerber, colega, jornalista, escritor, oficial da Reserva da Aeronáutica. Muito bom bater esse papo contigo, desejar um ótimo dia e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado aí pela equipe. Vocês são nota 10 aí. E parabéns pela imparcialidade de vocês, que vocês sim estão fazendo um jornalismo de verdade, né? Não é um jornalismo militante, e trazem aqui pessoas com pontos de vista diferentes para que aí o seu ouvinte possa tirar suas próprias conclusões em relação aos fatos. Muito obrigado e parabéns para vocês. Muito obrigado, um grande abraço então, Emílio Kerber, colega, jornalista, escritor e oficial da Reserva da Aeronáutica. E é o que a gente busca fazer mesmo, né, Ana? A gente muitas vezes até, claro, a gente